Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos fechando a semana, finalizando uma semana de graça, de experiência com Deus, a primeira semana de outubro. Nessa motivação que o Senhor nos dá a termos uma experiência missionária. Portanto, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de São Francisco. Vamos saudar Nossa Senhora como São Francisco rezava. E antes, eu saúdo a todas as comunidades franciscanas. Eu tenho aquele carinho por São Francisco, talvez por me chamar Francisco, mas São Francisco, ele é um santo que ele conversa com todas as religiões, ele conversa com todas as pessoas, porque ele faz isso na linha da humildade. São Francisco nunca tem a pretensão de ensinar, ele tem sempre a disposição de viver como ele acredita e acreditava que Deus vivia. Que Jesus desejava a nossa relação com a natureza, com as pessoas, consigo mesmo. Então, São Francisco, ele sempre passa essa ideia de humildade verdadeira. Humildade, que vem de humus, é aquele que se faz adubo para que o outro cresça. E ele cumprimentava assim: Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, em vós reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de louvor pela vida com São Francisco. Hoje, no lugar do ato de contrição, nós vamos fazer um ato de louvor pela vida com São Francisco. Rezemos assim: louvamos a Deus porque, sendo nós pecadores, Ele nos mostrou o seu amor, reconciliando-nos consigo pela morte de seu Filho Jesus na cruz, que continua derramando o seu amor em nós pelo Espírito Santo e nos alimentando como o pão da vida, que é a Santa Eucaristia. Meus irmãos, durante toda a semana, rezamos com Maria, pedindo a graça de experimentar a alegria de anunciar Jesus. Hoje, pedimos ao Senhor que nos faça instrumento de paz, para que possamos fazer a experiência na vida da misericórdia de Deus, tendo como horizonte o perdão, a correção fraterna, a generosidade, a humildade, o respeito às diferenças e o poder vivido como serviço. Para que tudo isso aconteça em nossa vida e que sejamos verdadeiros testemunhos de tudo isso que acabamos de falar, rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de caminhar com Jesus no coração, com a palavra na mão e com os pés no caminho da missão. É chegada a hora de ouvirmos a palavra de Deus proclamada, pregada, e a partir daí nos colocarmos à disposição para que, conduzidos pelo Espírito Santo, possamos cumprir a nossa tarefa aqui neste mundo. Para que isso aconteça de fato, juntos clamemos a presença, a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós é o coordenador do Ministério Jovem em Goiás, o Diego Dorico. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos os irmãos que nos assistem pela TV Capital. É com muito amor. Hoje vou estar vivendo a experiência da palavra aqui no programa Vivendo a Palavra. E meu nome é Diego Dorico, sou coordenador estadual do Ministério Jovem. O tema que a gente vai ver hoje é o Evangelho de Mateus 13, versículo 23. Vamos trabalhar o versículo 23.
O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e atende. Este produz frutos, uns 100, outros 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus está falando que a palavra foi semeada em terra boa. O que é em terra boa? Um coração que está sedento, está na presença do Senhor. Um coração que quer escutar o Senhor, quer estar atento na presença de Deus. Muitas vezes vamos para a Santa Missa, vamos para os grupos de oração, mas vamos ali mais obrigados a participar. Vamos mais por obrigação e não querendo experimentar. E todos aqueles que têm experiência com a palavra de Deus, algo diferente acontece. A experiência da palavra é a experiência de Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com a palavra de Deus. E eu tenho que preparar meu coração. Muitas vezes vamos para o grupo de oração, vamos para a Santa Missa, querendo mais a mão de Deus. Deus, faz isso na minha vida. Deus, eu quero isso para mim. Deus, eu quero tanta coisa. Vai para pedir. Mas esquecemos de ir para o grupo de oração, de ir para a Santa Missa para nos converter. Muitas vezes nós queremos estar na mão de Deus. Oh Deus, faz isso na minha casa com a tua mão. Faz isso na minha vida com a tua mão. Mas poucos querem estar no coração de Jesus. Porque o coração de Jesus é lugar de conversão. O coração de Jesus é lugar de mudança de vida. O coração de Jesus é lugar onde encontra a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é semeada na terra boa. Os que ouvem e entendem a palavra de Deus. Não só basta eu ouvir. A Santa Missa é uma catequese que todo dia a palavra é semeada. Tem muita gente que ouve, mas não entende. Entender é viver a palavra de Deus. É você, na sua vida, as pessoas dão o Evangelho. Na sua história, as pessoas vê Deus. Aonde você passar, a graça de Deus tem que passar junto com você. Talvez o seu pai, a sua mãe, nunca vai ler a palavra de Deus. Mas eles vão entender a palavra com a atitude da sua vida, com a atitude da sua história. A experiência, a palavra de Deus, experimenta a palavra de Deus, é uma forma. Como tem forma de bolo, né? Como tem forma de formato estrela, tem várias formas. E a palavra de Deus é a forma do cristão. Aqui é a forma de você ser um bom pai, de ser um bom filho, um bom namorado, um profissional de Deus, um profissional honesto. A palavra de Deus é essa forma. E todos aqueles que entram nessa palavra é formado. Pega a fisionomia de Cristo. Pega a fisionomia de um Deus presente. Então, eu tenho que querer estar nessa palavra. Eu tenho que preparar meu coração hoje. E quando essa palavra é semeada nessa pregação, queria muito que seu coração se abrisse também hoje para essa mudança de vida. Hoje, diferente de todas as orações que você já fez na sua vida, é você falar para Deus assim: Deus, eu quero estar no teu coração hoje. A minha casa quer estar no teu coração, quer estar na tua palavra. Nós queremos entender, meu Deus, e viver essa palavra, confiar nas promessas de Deus. Há uns anos atrás eu estive pregando na cidade do interior de Goiás. O tema era sobre família, e a coordenadora do encontro de jovens, ela era casada e me procurou e falou assim: olha, eu sou estéril e eu queria tanto, eu tento engravidar, eu tento ter filho e eu não consigo. Ela partilhava isso comigo. E eu me lembro, eu orei com ela e proclamei para ela: você tem fé? Ela falou assim: eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu falei para ela assim: olha, então acredita no Senhor. E o Senhor vai te dar uma resposta. E eu nem me lembrava mais. Eu estava na Associação Servo de Deus há um tempo atrás. Ela estava com uma criança e falou assim para mim assim: Diego, você lembra daquela vez que você orou há 2 anos atrás? Eu falei: eu lembro. Você falou uma coisa assim para mim: olha, confia no Senhor e que daqui a 1 ano Deus vai te presentear. Deus vai te presentear. Aí você vai me procurar, vai me falar. E ela mostrava aquela criança. Depois, daquele dia que a gente orou, depois de 1 mês ela engravidou. O que eu queria falar com vocês? É confiar na palavra de Deus. Que o maior presente que
que a gente pode receber de Deus é a palavra dele na nossa vida. E trazendo a palavra de Deus na nossa vida, tudo acontece. A graça de Deus acontece. A presença de Deus acontece. Então hoje, meus amados e amados irmãos que nos assistem, que Ele está no coração de Deus. E quando você confia no Senhor, a graça acontece. A presença dEle verdadeiramente está na sua vida. Que Deus abençoe você. E que hoje, eu não sei a sua enfermidade, eu não sei do que você passa, mas não preocupe querendo a mão de Deus. Preocupa querendo o coração de Deus. E tendo essa experiência de estar no coração de Deus, é estar na palavra. É estar na presença de Deus. Então Deus abençoe você, Deus abençoe o Francisco Júnior. Deus abençoe. Meu irmão, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio. E eu digo para você, é um grande desafio. Não é fácil amar o próximo, não é fácil amar a Deus e não é fácil amar nem a nós mesmos. Até porque muitas vezes nós confundimos o que é amar. E amar é muito mais do que simplesmente sentir ou desejar o bem ou querer. Amar é entregar. Nós temos um grande exemplo de amor, que é o próprio Jesus. Que Deus nos dê a graça de, como cristãos verdadeiros, possamos amar de verdade. É chegado o momento de você se tornar conosco um missionário, um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Basta entrar no nosso site e partilhar conosco uma história de fé, sugerir uma oração, escolher um trecho do programa e partilhar via Facebook, e-mail, Twitter, como você quiser e preferir, com seus familiares e amigos. Faça isso, seja conosco um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E agora, no momento Edificando sobre a Rocha, vamos acolher a pergunta de hoje. E quem participa conosco é a Angélica, da Vila Regina. Ela pergunta assim: Francisco Júnior, existe diferença entre hora santa e adoração ao Santíssimo Sacramento? Angélica, existe sim. Na hora santa, rezamos em um grupo por uma intenção especial, como, por exemplo, pelas intenções do Papa. Já na adoração ao Santíssimo, podemos rezar em grupo, a sós, e não necessitamos de um tema específico. Só para esclarecer, o Papa a cada mês reza por uma determinada intenção. Neste mês de outubro, por exemplo, as intenções do Papa são pelas pessoas que se sentem angustiadas, que percebam a proximidade amorosa de Deus. E que a Jornada Missionária Mundial nos anime a ser não só destinatários, mas também anunciadores da Palavra de Deus. Você pode aprofundar mais nesse tema buscando o artigo Perguntas e Respostas do padre Otimar Jacob. Foi publicado na revista Mensageiros do Coração de Jesus, na página 31 dessa última revista. Rezemos agora com São Francisco. Senhor Deus, sois forte, ó grande, o Altíssimo, o Pai, Rei do céu e da terra. Dai-nos a mansidão, a fortaleza, o alívio, a segurança e o descanso. Renova a nossa fé, porque és a nossa eterna vida e nossa esperança. Senhor onipotente, misericordioso e redentor. Amém. Rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. Conta a história de hoje que na Índia antiga, certa vez um cidadão fez voto de pobreza e desapego absoluto. E ele então abriu mão de tudo que tinha, reservando para si apenas 2 mudas de roupa. Uma que ele ficava usando e outra que ele, sempre que tirava a primeira, lavava e punha a outra. Era a sua única propriedade, 2 mudas de roupa. E ele, convencido de que era o homem mais humilde, mais desapegado do mundo, saiu então em busca de outros gurus para medir quem era o mais desapegado. E assim fazia. Visitava um mosteiro, visitava outro, atravessou toda a Índia. E ele já estava convencido de que ele era o homem mais desapegado na face da terra. Quando ouviu falar de um mestre muito desapegado, que
vivia ao norte da Índia. Ele rumou para lá. Chegando, ficou impressionado. Um lugar de muita riqueza. O mestre que pregava o desapego vivia num palácio com muitos escravos, muitos servos, jardins muito bem cuidados, um palácio com muito ouro, muita prata. E ele não conseguiu entender absolutamente nada daquilo. Mas mesmo assim quis conhecer o mestre. Os seus servos então se aproximaram e, como bons anfitriões que eram, ofereceram a ele banho e um jantar e alimento antes que fosse conversar então com aquele guru. E assim ele fez. Tomou um bom banho, muito impressionado com toda a acolhida que tinha, com toda a fartura que tinha no palácio, e fez como fazia todos os dias. Lavou a roupa que estava e colocou a outra roupa, a roupa limpa. Tudo muito humilde. E comeu bem e foi à procura do mestre, que estava num dos jardins, explicando e conversando com seus discípulos. Ele chegou e ouviu parte da fala do mestre guru, sempre esperando o momento dele poder entrar, questionar e até desmascarar aquele homem. Como podia ser ele desapegado se tinha tantos bens, se era tão rico e tão poderoso? Não fazia sentido aquela história. E lá ele ficou ouvindo, sempre analisando o que o guru pregava. Quando de repente chega um servo, esbaforido, gaguejando, suado, correndo, e dá a notícia: mestre, parte do palácio está pegando fogo. Muita coisa já se foi. Temos que fazer alguma coisa. O mestre ouviu aquilo e não se abalou em nada. Ele apenas respondeu que ele precisava terminar a sua pregação aos discípulos. O curioso é que o nosso personagem da história, aquele que só tinha 2 mudas de roupa, ao ouvir que o palácio estava pegando fogo, imediatamente lembrou da outra muda de roupa que ele tinha acabado de lavar e voltou em desespero para salvar a sua roupa. Afinal de contas, era a única coisa que ele possuía. Fica claro para nós, então, que o desapego não está na quantidade do que se tem, não está no quão rico você é, mas é como você se relaciona com aquilo que você tem, o valor que você dá às coisas, às pessoas e a si mesmo. Se temos consciência de que estamos aqui de passagem, tudo são graças que Deus nos dá para podermos usufruir, ou se temos a convicção ou a ignorância do apego no pouco ou no muito que temos. É bom você refletir sobre isso. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.